Olá, querido. Que bom estar com você nesse estudo da Escola Teológica Águas. Hoje falando sobre o período interbíblico. E eu quero louvar a Deus pela sua vida. De antemão gostaria de dizer para você que eu gostaria de estar aí onde você está me assistindo, podendo dar essa aula ao vivo, essa aula junto com você e podendo tirar dúvidas assim ao vivo, mas se você tiver dúvidas, você pode escrever, mande um e-mail, se conecte conosco na Igreja Águas Moca e eu sei que você vai ser muito abençoado. Esse material, Escola Teológica Águas, foi um material desenvolvido, reunido, adaptado, totalmente montado pelo apóstolo Bertone, nosso pastor, Oswaldo Bocato Bertone, nosso presidente do Ministério Águas, aquele que tem coberto a nossa vida, guardado o nosso coração e nos dado instrução, e assim a gente tem sido muito abençoado. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, apóstolo Bertone. E esse material todo desenvolvido por ele, que nós vamos estudar, e você que está nessa escola online ou nas nossas escolas presenciais, você vai poder acompanhar esse material na apostila, na matéria período interbíblico, que é o que vamos falar hoje aqui. Nós estamos na segunda aula do período interbíblico e rapidamente aqui nós vamos recapitular alguns itens da primeira aula. A primeira aula nós tivemos da página 1 até a página 16. Lembrando que esse nosso material tem 39 páginas e a primeira aula nós tivemos até a página 16. E que Deus nos abençoe, que você se sinta abençoado, ensinado e que, sobretudo, o Espírito Santo lhe conceda conhecimento, sabedoria e nos abençoe no entendimento dessa matéria, desse tempo especial, período interbíblico. Esse período interbíblico é conhecido como o final do Velho Testamento e o começo do Novo Testamento, esse período que compreende o final de um e o começo do outro. Isso vai do ano 424 a.C. até 5 anos antes de Cristo. Então é um período onde nós estamos estudando de 424 a.C. a 4 a.C. Esse período também é conhecido como o período do silêncio de Deus. 400 anos do silêncio de Deus. 400 anos onde nós, teoricamente, não temos nada escrito dos livros que conhecemos, existem outras literaturas, mas da palavra de Deus, 400 anos do silêncio de Deus. Então, recapitulando um pouco, nós vamos recapitular sobre política, sobre a literatura da época, o plano geral dos acontecimentos da época, o que foi o período intertestamentário, esse período entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Vamos falar alguma coisa sobre persa, grego, o período de independência, o período romano. Vamos falar sobre descobrimentos arqueológicos e também sobre a Palestina, isso revisando da página 1 a 16, e a partir depois dessa revisão, vamos começar sobre a revolta, a destruição de Jerusalém e alguns tópicos que serão muito interessantes para você que é um estudante da Palavra de Deus, aquele que tem aberto seu coração para estudar, aprender mais e ser, conforme o apóstolo Paulo falou a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus como obreiro que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Então, muita alegria por você estar aí ouvindo essa ministração e esse estudo. Então, período interbíblico, 424 a.C. a 5 anos de Cristo, 400 anos do silêncio de Deus. Como estava a política? Recapitulando, a política daquele momento na Judéia estava sendo dominada pelo governo persa, e esse governo persa foi derrotado por Alexandre o Grande. Alexandre o Grande guerreia contra o governo persa e ele toma a Judéia e assume toda a região da Judéia. Alexandre o Grande, ele morreu, não durou muitos anos o governo dele, ele morreu e aí houve uma divisão e foi dividido em 10 partes. Então o território da Judéia, ele foi conquistado por Alexandre e dividido em 10 partes. Os judeus foram perseguidos de um tempo
mais, outro tempo menos, mas houve uma perseguição grande depois disso, e com essa perseguição grande, os judeus estavam sufocados, então se levantou a revolta, talvez você já ouviu essa história, a revolta dos Macabeus, onde Matatias se levantou e se organizaram os judeus e se revoltaram e se levantaram contra o governo grego. E depois de se levantarem contra o governo grego, vem um período de independência, e dessa independência depois os romanos conquistaram e o Império Romano ficou reinando ali e governando através de Herodes sobre a província romana de Jerusalém. Então, nos termos políticos, eram persas dominados pelos gregos através de Alexandre o Grande. Houve um período de independência com a revolta dos Macabeus e então os romanos vieram e governaram sobre a Judéia. Na literatura, nós podemos separar 3 obras. A primeira delas é a Septuaginta. Septuaginta é praticamente resumidamente, a tradução do Velho Testamento do hebraico para o grego. Então, a Septuaginta, a tradução do hebraico para o grego do Velho Testamento. Outra literatura importante do período interbíblico são os livros apócrifos. 14 dos livros apócrifos, 14 foram escritos neste período, do período interbíblico. Alguns aceitos pela Igreja Católica, outros nem a própria Igreja Católica aceitou a autoria desses livros. E nesse período aconteceu algo interessante. Então falamos de 3 obras literárias: Septuaginta, os livros apócrifos e livros chamados pseudo-epigráficos, que eram falsamente escritos. Então, nessa época, olha que importante informação, nessa época na literatura começou-se a escrever muita coisa dizendo que era de alguém, dizendo que era de um autor e introduzindo doutrinas, introduzindo filosofias e pensamentos como se fosse de um autor, mas esses livros foram conhecidos como pseudo-epigráficos, falsamente escritos, né? Colocados na autoria de alguém que nunca tinha os escritos. E com isso, nós vamos entender que essas literaturas começaram a crescer nesse momento, começaram a gerar confusões. E nesse contexto é que Jesus aparece. No tempo do interbíblico, no final dele, obviamente, Jesus aparece num contexto literário de confusão. Muita literatura confusa, onde alguns achavam que era isso, outros achavam que era aquilo, e nós vamos estudar um pouco mais disso depois. No plano geral, a língua. A língua estava em transição do hebraico, mudando para o grego e o aramaico. O templo, existia o templo que Herodes o reconstruiu, o templo que Jesus foi lá ministrar, construído por Herodes, do governo do Império Romano. Mas é importante entender que havia nesse tempo não só o templo, mas as sinagogas começaram a ser construídas, e é onde tinha adoração e onde tinha instrução. Então existiam reuniões nas sinagogas e no templo. Isso era o que aconteceu no tempo interbíblico, no período interbíblico. Também nesse período foi gerado o Sinédrio. O que era o Sinédrio? Recapitulando, era um conselho supremo formado por 70 membros, e no Sinédrio as decisões religiosas eram tomadas. Nesse tempo também apareceram as seitas ou partidos políticos religiosos, os fariseus e os saduceus, que Jesus tanto falava deles, e hoje muita gente, né, você vê na igreja, é um fariseu, né? O que significa isso? O que eram os fariseus e os saduceus? De forma resumida, fariseus, eles davam muita importância nas tradições, das leis, do cumprimento dos atos religiosos. E os saduceus, eles tinham a visão de unificar o pensamento grego com o judaísmo. Então, os costumes, melhor dizendo, os costumes gregos com o judaísmo. Então, nesse período surgiram os fariseus e os saduceus dentro do judaísmo como expressões fortes, e havia discussão e havia debate político dessas frentes de fariseus e saduceus. A esperança naquele momento
momento também, no plano geral, como nós estamos falando, é interessante saber que eles estavam assim, esperançosos de um herói. Depois da revolta dos Macabeus, onde os judeus se reuniram e com algo extraordinário conseguiram uma independência por um período, os judeus viram que precisava se levantar, e a chegada de um herói, a chegada do Messias, porque eles não tinham saída. Ora dominados pelos persas, ora dominados pelos gregos, ora dominados pelos romanos. Ok? Então esse era o ambiente que eles estavam vivendo, esse era o plano geral. O período intertestamentário, interbíblico ou intertestamentário, Testamento Velho, Testamento Novo. Intertestamentário fala desse período que nós estamos estudando, é uma outra expressão dele também. E a gente pode dividir aqui em 4 períodos, como falamos aqui, né? Mas colocando datas para você. O período persa, que vai do período de 430 antes de Cristo a 322 antes de Cristo. Nessa época do período persa é onde surgiram e onde governavam, onde as autoridades eram os Artaxerxes, que vocês devem ter visto em filme, ou na palavra, ou em estudos. Os Artaxerxes são desse período persa, 430 a 322 antes de Cristo. No período grego, que vai de 321 a 167, foi o período do Alexandre Grande, Alexandre o Grande, e todos esses governos dele, dos seus filhos, dos seus generais e as divisões que aconteceram no período grego de 321 a 167 a.C. Depois teve o período de independência, um período até curto, mas onde os Macabeus tiveram essa revolta, e do ano 167 ao ano 63, ou foi esse período de independência dos judeus. E depois, a partir do ano 63 a.C. até a época de Jesus Cristo, os romanos foram os que tomaram conta e tiveram essa liderança. Então, assim cobrimos do ano 430 antes de Cristo até a chegada de Jesus Cristo, todo esse período interbíblico, com persas, com gregos, com independência através dos Macabeus, a revolta dos Macabeus, e depois os romanos dominando com soberania sobre a Judéia e sobre toda a província, Egito, Ásia e tudo mais, ok? Nesse período também nós temos hoje, e a partir dos romanos, descobertas arqueológicas que mostram moedas, vasos e itens daquela época que comprovam a existência desses governos e da soberania daquela moeda governando aquele país e aquelas regiões principalmente, né? E túmulos também que estavam ali, túmulos da época deles, e com inscritos e com marcas daquele domínio, ou persa, ou grego, ou romano. Okay? Então, muitas descobertas arqueológicas comprovando toda essa história e esse conteúdo. Na Palestina, como visão geral, na Palestina naquele momento, o que acontecia? Os excessos de Antíoco Epifânio foram aqueles que geraram, esse é um grego, que foi aquele que geraram a revolta dos Macabeus. Esse Antíoco Epifânio foi aquele que mais atuou contra os judeus, e assim se levantando essa revolta, e assim começou todo esse trabalho e essa confusão que gerou a independência e a luta dos judeus por independência. Tivemos também aqui nesse período, nessa época política, o Antípatre. Ele era um político e ele foi recebendo autoridade. E esse Antípatre, ele não era um líder, mas ele, conforme os líderes iam variando, ele ia se amoldando, ele se moldava a configuração de cada liderança para ir apoiando. Então ele não ficava na frente, mas ele estava sempre se apoiando ou apoiando quem estava no time que estava ganhando. E ao final, quando houve a conquista total do Império Romano, ele se posicionou e ele teve um filho
que foi o Herodes, e o filho dele, ele conquistou muitas terras, lhe foram dadas muitas terras, melhor dizendo, Antípatre, e o filho dele, Herodes, se tornou um general romano e recebeu o título de romano, não era, mas recebeu o título de romano, e aí ele começou uma conquista grande, conquistou ainda mais, e o seu reino, o seu governo, não era um reino, né? Mas a sua liderança cresceu. Roma, ela era Otávio, que era o seu grande líder, Augusto Otávio, e ele não era um rei, ele era um líder, e ele não dava o nome de imperador ou o nome de rei, mas ele agia como se fosse. Então a estrutura toda era essa, e a partir dele ele levantava pessoas locais e colocava autoridade sobre essas pessoas locais. E assim foi com Herodes na região, não só da região da Judéia, mas depois Herodes começou a ter uma região cada vez maior, dada pelo Império Romano a ele, e assim ele dominava sobre uma grande região, inclusive na época de Jesus. E ele cresceu, a autoridade romana, dessa forma, como um general, e ele foi nomeado, esse Herodes, como rei dos judeus, né? Aquele que estava governando sobre toda aquela região, e de uma certa forma até apoiando, ou dando uma paz, ou dando um atendimento aos judeus. Herodes foi quem construiu o templo em Jerusalém, restaurou muita construção em Jerusalém, e ele atuou muito lá. Ele faleceu um pouquinho antes, né, de Jesus, 4 anos antes de Cristo, e a região dele foi dividida em 3 partes: a Galileia, a Pérea e o norte da Galileia. 2 filhos deles assumiram, um era Filipe, que assumiu o norte da Galileia, e Galileia e Pérea foram assumidos por um outro filho dele, que tomou conta de toda essa região. E a partir daí, vários Herodes foram se levantando e atuando sobre a região. E dessa forma, a gente viu aqui como é que estava se posicionando a região da Palestina, e eu creio que nós estamos aquecidos para seguir para o próximo ponto, e já seguiremos para o próximo ponto. Deus te abençoe. É isso aí, querido. Vamos continuar então com esse estudo sobre o período interbíblico. Tivemos a revisão da primeira parte, da página 1 até a página 16, e agora na nossa apostila, começando da página 16, no item 7.6, revolta e destruição de Jerusalém. É importante você ter a apostila para você acompanhar todo esse material e tudo aquilo que nós vamos fazer, porque tem bastante informação aqui, né? Então aí no item 7.6 da apostila, página 16, finalmente no ano 66 depois de Cristo, né, nós vimos toda a história lá até o Herodes antes de Cristo, mas 66 depois de Cristo, os romanos tiraram a luva de veludo. Aquele cuidado que tinham com os judeus, que não eram bem um cuidado, aquela luva de veludo foi retirada e uma grande perseguição aconteceu. A rebelião cada vez mais intensa provou aos olhos de Roma que a sua política de relativa tolerância na Palestina foi um equívoco. Então, durante 4 anos, a ira de Roma se fez sentir. Jerusalém caiu finalmente e caiu. A destruição total de Jerusalém e vastas áreas por toda a Palestina foram destruídas pelo Império Romano. E essa destruição foi tão completa que a arqueologia não tem sido capaz de identificar a destruição, identificar coisas da época com tanta destruição que aconteceu. Para você ter uma ideia, nenhuma das sinagogas que havia em Israel do século foram reconhecidas e na arqueologia conseguiram ser restauradas. Grande número de judeus foram crucificados em Jerusalém até não se poder mais encontrar madeira para continuar fabricando cruzes. Veja que período terrível. O belo templo construído por Herodes foi arrasado pedra por pedra, cumprindo assim a palavra do Senhor em Mateus 24:2. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os cristãos sofreram e viram e lembraram da advertência de Jesus para que fugissem dali, e eles foram para um lugar chamado Pela.
fugindo dessa perseguição. Jerusalém caiu, o Sinédrio foi totalmente destruído, o Sinédrio destruído, foi extinto. O Sinédrio, que era aquela cúpula de autoridade, ou melhor, de decisões religiosas, ela foi totalmente dissolvida, extinta, e Roma passou a governar com soberania, suprema autoridade sobre a terra de Israel. Ok? Isso aconteceu nesse período. Os romanos tomaram a questão, tornaram a questão ainda pior quando também descontinuaram a circuncisão, o que, entretanto, em realidade era apenas parte de uma proibição geral contra a mutilação física que visava especialmente a prática de castração, prática de diversos cultos orientais, e os romanos cancelaram e proibiram isso. Então, com isso, os judeus ficaram mais ainda perseguidos, mais ainda desorientados e deslocados debaixo do Império Romano. Foi nessa época que surgiu um grande patriota de nome Bar Kokheba, que chegou a fazer reivindicações messiânicas, tentou se levantar como uma revolta, mas não teve êxito. A revolta fracassou e dessa vez os romanos realmente perderam a paciência. No local onde ficava Jerusalém foi construída uma cidade romana de nome Aelia Capitolina, totalmente destruída, e uma outra cidade com outro nome erguida. E os judeus foram proibidos de ao menos entrarem na cidade de Jerusalém, que se chamava Aelia Capitolina, foram proibidos de entrar. Alguns anos mais tarde, essa severidade foi relaxada, permitindo que eles entrassem na cidade uma vez por ano, a fim de que chorassem ante o chamado Muro das Lamentações. Então, naquela época, só sobrou aquela parte do muro, e ali eles eram permitidos uma vez por ano entrar para chorar no muro ou lamentar no templo que tinha sido destruído. E assim foi essa época, e assim aconteceu isso que nós estamos estudando aqui no item 7.6 sobre a revolta dos judeus e a destruição total de Jerusalém e essa luva de veludo sendo retirada aí no Império Romano. Item 8, o mundo greco-romano. Vamos estudar um pouquinho sobre isso em um pano de fundo, item 8.1 do mundo greco-romano. O período que antecedeu de perto ao surgimento do cristianismo é frequentemente intitulado de Era Helenística. Você já deve ter escutado isso. A Era Helenística. Porque os gregos helenos, no idioma grego, né? Os gregos, que significa heleno no idioma grego, mediante as conquistas de Alexandre, helenizaram o mundo então conhecido. Então, quando os gregos assumiram e tiveram poder sobre toda a terra, eles começaram a aplicar, ou começaram a institucionalizar o seu modelo, o seu conteúdo, as suas ideologias e filosofias, e a sua língua também. Então tudo virou debaixo da cultura grega, que vemos aqui no nosso material, que conhecemos isso da história, que era extremamente avançada e organizada para a época. Então, esses gregos, chamados helenos, começaram a helenizar, ou tornar gregas todas as coisas, e debaixo dessa filosofia e desse conhecimento. Então, os gregos assim atuaram, e helenizando todos os territórios comandados por ele. Então, o pensamento grego, o pensamento helênico, o pensamento nas áreas da filosofia e da cultura literária. O período helenístico é ordinariamente considerado como o tempo que vai da morte de Alexandre o Grande até a fundação do Império Romano por Augusto. Então é do ano 323 ao ano 30 a.C. Então você vê que os gregos dominaram e comandaram por cerca de 300 anos sobre o território da Judéia. O idioma grego tornou-se universal, e pelos estudos da arqueologia sabe-se que era falado em todas as capitais do mundo, incluindo Jerusalém. E assim, esse é o mundo greco-romano. Alexandre foi capaz de realizar seus prodígios militares parcialmente porque gregos, olha só, Alexandre o Grande,
ele fez as suas conquistas, mas os gregos já tinham deixado o território preparado. Veja a ideologia, né? Os gregos já haviam colonizado muitas áreas além fronteiras. Então eles ocuparam Creta, a maior parte de Chipre, as ilhas do Mar Egeu, as praias da Ásia Menor, até considerável profundidade, além das grandes áreas ao longo das margens do Mar Negro, as costas da Líbia, de Cirenaica, da África. Além de suas colônias, os gregos mantinham postos comerciais avançados até lugares tão distantes como o delta do rio Nilo, lá no Egito. Então, no Ocidente, haviam penetrado no sul da Itália, haviam adquirido uma porção substancial da Cilícia, da Sardenha, da Córcega e haviam estabelecido colônias até mesmo no sul da Gália e na Espanha. Então, o Império Grego crescendo, atuando e agindo de forma muito forte. Todas essas áreas jamais se tornaram alvo de qualquer sistema político unificado, mas a propagação da cultura, a propagação das influências gregas se tornaram tão possíveis por meio dessas áreas colonizadas. Então, tinha muita área colonizada, então a cultura grega, nessas áreas colonizadas, a cultura cresceu e ficou amplamente implantada nesses governos. Um dos sonhos de Alexandre, olha que interessante, era de estabelecer um governo em um povo universal. Ele mesmo e 10.000 de seus soldados casaram-se com mulheres asiáticas, lançando com isso os símbolos do universalismo. Olha que interessante isso. Lançava esse símbolo do universalismo. Que consistia na cultura grega, incluindo suas influências na área da filosofia, das artes e da língua. Ele esperava que o mundo unido pudesse levar avante os ideais gregos. E foi assim que Alexandre o Grande, o poder mudou. Foi assim que Alexandre o Grande, o poder do mundo, mudou na Ásia e na Europa. Chegaram ao fim da supremacia asiática. Sem ter consciência disso, Alexandre preparou o caminho para acontecimentos ainda de maior envergadura, a saber, o levantamento da religião verdadeiramente universal, o cristianismo. Porque como a coisa começou a ficar universal, começou a ficar uma linguagem, isso facilitou para o cristianismo. O idioma grego tornou-se o veículo da propaganda universal do cristianismo. E os ideais gregos ajudaram no desenvolvimento de uma fraternidade universal, onde todos, quando se acham em Cristo, não conhecem distinções entre judeus e gregos. Olha que interessante. Aquilo que foi uma filosofia colocada e abriu porta, abriu caminho para que o cristianismo pudesse desenvolver e crescer. A República estava definitivamente morta no ano 30, quando os romanos chegaram através da liderança de Otávio, e Otávio que designou o general Pompeu que viesse e guerreasse na região da Judéia. Mas sendo oficialmente apenas um cônsul, Otávio não pôs a coroa na cabeça. Falamos isso agora há pouco. Otávio não pôs a coroa na cabeça. Na verdade, ele era um cônsul. Manteve as formas externas da democracia, mas foi esmagando lentamente a sua essência dentro das engrenagens do governo. Olha só, tornou-se tribuno, general, pai da pátria, príncipe, mas não era oficialmente titulado rei ou imperador de Roma. O seu reino, entretanto, era perfeitamente real e foi caracterizado pela paz e pela prosperidade material. O seu governo só terminou 14 anos depois de Cristo, com a sua morte. Encontrou Roma construída de tijolos e a deixou construída de mármore. Olha só como é que foi esse líder Otávio. Muitos sentiram gratidão genuína pelo que ele fizera, porquanto se lembravam ou sabiam da era da violência e derramamento de sangue que antecedera a sua subida ao poder. Então, teve grandes conquistas, teve uma transformação arquitetônica lá em Roma, mas a custo de muita violência e muito derramamento de sangue. Ok, estamos no item 8.2, na página 21 da apostila do período interbíblico. Então, página 21, item 8.2, moralidade. Vamos falar sobre como era a moralidade nesse período. Nas Escrituras
tanto no Antigo como no Novo Testamento, em termos latos, fazem referência à moralidade do mundo antigo como corrupta, uma moralidade destruidora e de uma forma bem pesada. Nós vamos ver isso aqui agora. Acompanhe na sua apostila aí, no item 8.2, nós vamos ter bastante material aí para a gente discutir, ok? Nesse primeiro parágrafo nós temos aí, nas escrituras sagradas, a base da verdadeira moralidade é considerada como uma verdadeira lealdade a Deus. Faltando esta, profetas e apóstolos jamais se deixariam impressionar por demonstrações externas de moralidade sem importar tais manifestações. Qualquer país, qualquer cidade que eles morassem, que tivesse uma idolatria, não era um ambiente favorável a eles. A moralidade estava comprometida nisso, sendo submissos a algum tipo de idolatria. Os museus modernos atestam quão generalizada era a idolatria. Do Egito tem vindo pássaros, cães, touro, crocodilo, abelha e outras coisas mumificadas que eram objetos de adoração. Olha a idolatria aqui. Com a possível exceção do zoroatrismo da Pérsia, todas as culturas antigas se caracterizavam por tais conceitos de divindade, de idolatria, esse tipo de adoração. Paulo considerava a depravação sexual, falando de moralidade, como resultado dos conceitos errôneos sobre Deus e também como resultado da rejeição da revelação que era dada a todos. A da natureza da pessoa de Deus, nas maravilhas da natureza. Os escritores cristãos, a começar por Paulo, ficavam especialmente chocados ante a depravação homossexual que era chamada de paiderastia, literalmente amor aos meninos. Platão, em seu diálogo intitulado Simpósio, indica que esse vício era bem conhecido em seus dias e que não era considerado pervertido pela maioria das pessoas. Olha que interessante, Platão dizendo, não que o fosse, mas dizendo assim. Por essa razão é que tal pecado é geralmente conhecido por pecado grego, porque não era tão rejeitado, ou não era rejeitado. Alguns escritos antigos parecem idolatrar o amor entre pessoas do mesmo sexo, como por exemplo Safo, a antiga e bem conhecida poetisa grega, e alguns chegam a pensar até que Platão também se entregava a tais práticas homossexuais. Porém, aquele que conhece as raízes da filosofia platônica, o que a filosofia de Platão dizia, com sua ênfase sobre a supressão dos prazeres carnais e a sua elevação dos aspectos mentais e espirituais do homem, dificilmente poderia aceitar tal suposição da prática homossexual por Platão. Há muitos indícios nos escritos antigos que então prevalecia a lassidão sexual, o que é demonstrado pelo fato de que as experiências sexuais antes do casamento não eram ordinariamente consideradas más por muitos filósofos gregos e romanos. O adultério, todavia, era fortemente combatido. Sabe-se que nas cidades antigas, nos cultos pagãos, o sexo desempenhava papel predominante, que muitas sacerdotisas eram pouco mais do que prostitutas templárias, prostitutas do templo. A prostituição era uma instituição e uma profissão perfeitamente reconhecida nas culturas antigas. E o Velho Testamento indica que isso sucedeu até mesmo entre os antigos judeus. O nosso vocábulo fornicação, olha que interessante isso, o nosso vocábulo fornicação se deriva da palavra latina fornices, que significa arco ou cúpula. Na Roma antiga, os lupanares funcionavam em lugares subterrâneos. Daí também patrocinar um lupanar era fornicar, do fornicare. As jovens escravas é que eram vítimas desse deboche. Lê-se que muitas famílias antigas vendiam meninas não desejadas a esse tipo de escravidão. Justino, em sua primeira apologia, no século 27, ataca decididamente essa prática. E por seus escritos ficamos sabendo que a prostituição masculina também era
tão prevalente quanto a feminina, e que meninos e meninas eram vendidos ainda na infância ou meninice a fim de serem criados desse modo como escravos para a sexualidade, para a prostituição. A prostituição organizada era ajudada pela religião organizada, conforme foi indicado no parágrafo anterior que nós vimos aqui, de sacerdotisas que se prostituíam. Os ritos de fertilidade ligados às prostitutas do templo ou separadas das mesmas sancionavam com a sua autoridade religiosa as perversões da sensualidade. Essa prática era também comercial e Corinto era um centro popular de turismo e comércio, parcialmente por causa dessa instituição. Então veja que em Corinto, um centro de turismo, coisa que nós vemos hoje também, tantos centros turísticos que são assolados ou que têm a presença forte de uma imoralidade sexual, de uma perversão sexual ou de uma liberdade ou de uma oferta de prostituição relevante nessas cidades turísticas. Então você vê aqui que Corinto era um lugar turístico e atraía dinheiro. Pessoas ganhavam dinheiro com isso. Olha que interessante isso. Pessoas ganhavam dinheiro. Então a religião desses locais imorais permitiam e abriam portas de imoralidade, onde a fertilidade era usada, sacerdotisas do templo, escravas para prostituição, meninos e meninas escravos de prostituição, turistas chegando, dinheiro entrando, renda chegando, por todo esse envolvimento e pessoas participando disso. Então, é algo talvez bem parecido com coisas que nós podemos ver hoje facilmente em grandes centros, onde diz que a prostituição é tão grande. A escravidão, vamos falar sobre escravidão e você vai ver aqui coisas interessantes sobre a mentalidade da época. A mentalidade da época onde um escravo ainda não tinha toda essa mentalidade que temos hoje de que ninguém pode ser escravo de um outro homem, ninguém pode estar debaixo de uma escravidão. Jesus inclusive veio para nos libertar de toda a escravidão. Mas a escravidão também era uma tremenda mácula no código moral dos antigos. Era prática comum condenar prisioneiros de guerra ou povos conquistados à escravidão. Assim foi possível em uma única venda entregar nada menos do que 50.000 pessoas à escravidão e à servidão. Então 50.000 pessoas vendidas em uma única transação de gente, vendendo gente. Flávio Joséfo nos diz, no livro Guerra dos Judeus, que Tiago, após ter conquistado Jerusalém em 70 depois de Cristo, ele escravizou 97.000 judeus. Escravizou. Então, conquistou e escravizou a todos. Além dessas práticas, havia negociantes profissionais de escravos. Então, de fato, tudo isso perfazia um gigantesco comércio. Os escravos eram frequentemente mais cultos que os seus captores. Os escravos mais cultos que os seus captores, pois descobrimos que alguns eram médicos, filósofos, mestres e artistas. O bem conhecido filósofo estoico Epiteco antes fora escravo. Seu proprietário chegou a reconhecer as suas habilidades, libertou e educou, mas poucos eram tão afortunados assim como ele. Mas lê-se, como nos escritos de Sêneca, sobre um senhor qualquer que ocasionalmente dava liberdade aos seus escravos voluntariamente. Infelizmente, o cristianismo não atacou frontalmente essa instituição. E você vê que nas epístolas de Paulo, elas refletem a presença de escravos nas casas cristãs. Paulo admoestou os escravos crentes a obedecerem aos seus senhores, como um dever cristão, mas também exigiu tratamento humano aos escravos. Olha só a mentalidade, nós vamos ver isso daqui a pouco. Paulo envolvido nessa mentalidade, educado debaixo dessa mentalidade. Então, que os escravos não deviam ser maltratados, mas que os escravos crentes deviam obedecer aos seus senhores. Mas também exigiu tratamento humano aos escravos por parte de seus senhores crentes, frisando que em Cristo
não há escravo nem livre. Gálatas 3:28. Outros sim, ele e outros escritores do Novo Testamento enfatizaram o amor como princípio orientador em todas as coisas. É como se o modelo de senhor e escravo, eu não estou vendo um erro nisso. Então, usando o cristianismo, existe o senhor e existe o escravo. Então, que se tratem bem, que se respeitem, que o escravo obedeça ao seu senhor e que o seu senhor não maltrate o escravo, que tem um tratamento humano aos escravos. Então, dentro desses cenários, o apóstolo Paulo aplicou o cristianismo. Talvez hoje a gente pode ser análogo e pensar em algumas coisas analogamente, comparativamente, de situações de opressão do mercado, do mundo capitalista, situações do banco, ou sei lá, o que a gente possa pensar em dívida de um que deve para o outro, não é escravo, mas devendo, e que devem se tratar bem. O endividado tem que reconhecer e obedecer e cumprir as coisas que aquele que está cobrando, e quem está cobrando tem que praticar com humanismo esse relacionamento. Para nós é normal, pegou dinheiro emprestado, tem que pagar. É uma cultura, nós somos ensinados assim, e isso é assim. Mas, por exemplo, na cultura judaica, quando se completa 50 anos, nós chegamos no tempo do perdão. Então, eu estou perto de completar meus 50 anos e pela lei judaica, pelos ensinos, chegou o tempo do perdão. E no tempo do perdão, perdoava-se. Estou sendo simplista aqui, mas perdoava-se todas as dívidas. Todos aqueles que estão me devendo, eu mandaria uma carta, ou eu colocaria uma decisão minha, que quem me devia, quando eu completo 50 anos, não me deve mais nada. Na nossa mentalidade, não sei se você já pensou isso, mas pediria emprestado para todas as pessoas que têm 49 anos. Eu ia procurar quem tem 49 anos, por favor, me empresta aí o máximo de dinheiro, porque o ano que vem você vai pedir. Então, o apóstolo, considerando esse ambiente correto, mas se nós vivêssemos assim, quando chegar a 50 anos, iria perdoar as dívidas. Perdoando as dívidas, quem estava me devendo não devia mais nada, seríamos iguais, não teria opressão. Então, só para que eu e você, a gente entenda, o apóstolo Paulo vivia nesse cenário, num ambiente moral de que escravo, ok ser escravo, e senhor ser ok sobre o escravo, tratando o bem e esse o obedecendo, uma relação que fosse boa, mas nesse cenário que hoje nós vemos que não é o cenário atual, ou melhor, que não é o cenário aceitável de ter um escravo, de ter uma máquina de fazer uma coisa como uma pessoa fazendo uma coisa. Mas existem muitos cenários absurdos no nosso meio, muitos cenários incoerentes no nosso meio, que nós podemos pensar que eles não deveriam existir, porém, mesmo existindo, há códigos e há chamados e há interações nesses relacionamentos que Deus quer usar. E assim o apóstolo Paulo escreveu. Olha que interessante. Continuando aqui, eu estou na página 23. Se isso é verdade, tem um parágrafo que começa assim, acompanhe comigo aí. Se isso é verdade, isso é importante a gente ficar junto e você poder ler na sua apostila. Olha só a cultura, o entendimento, as traduções da Bíblia, quem traduziu e o que entendeu conforme a sua cultura e a moral envolvida nisso. Olha que interessante. Você está comigo aí na apostila, ok? Se isso é verdade, então pelo menos temos esse ensino direto contra tal prática. A tradução de Williams, em inglês, a lista entre as coisas condenadas pelo apóstolo Paulo, homens que fazem de outros homens seus escravos. Isso é uma referência definida à escravidão. Essa é a tradução de William, não que Paulo pensava assim. Na tradução dele, que Paulo condenava homens que fazem outros homens seus escravos. Isso é uma referência definida à escravidão. Mas o sentido da palavra não é aceito concordemente com todos os tradutores. A tradução da palavra de Deus, da Bíblia, a tradução de Almeida atualizada, que eu uso Almeida e corrigida, por exemplo. A Almeida atualizada tem esse termo de escravos como raptores de homens. Como se fosse um rapto, não está falando de escravidão.
A tradução da imprensa batista tem como roubadores de homens. E a Almeida, edição revista, também tem essa mesma tradução de roubadores de homens. Houve vários escritores antigos que condenaram a crueldade dessa prática. Epiteco, aquele que nós falamos agora há pouco, dizia que o homem e seu escravo são irmãos, filhos do mesmo Deus. Cícero e Plínio, o jovem, eram conhecidos pelo tratamento humano que davam aos seus escravos. Tinham escravos, mas davam tratamento humano. Não foi senão em 428 depois de Cristo, ouça isso, em 428 depois de Cristo, entretanto, que foram baixadas leis que proibiam a prostituição dos escravos. Ainda eram escravos, mas não podia prostituir escravo. Os escravos também eram vítimas frequentes da crucificação. Ouça isso. Os escravos eram vítimas frequentes da crucificação. E esse tipo de execução, a princípio, se limitava exclusivamente a eles, os escravos. Vamos lembrar que Jesus foi crucificado. A crucificação era apenas execução de escravo. Então, Jesus, como escravo, se tornando escravo do pecado no nosso lugar, foi e pagou o preço no nosso lugar. Olha que interessante. Gradualmente, entretanto, passou a ser usado contra os criminosos políticos e os tipos de vis rebeldes na sociedade. Talvez a crucificação seja uma boa medida para indicar a extensão da crueldade que persistia no mundo antigo. Lemos que durante o cerco de Jerusalém, no ano 66 a 70, que nós vimos agora há pouco, Tito, o governante, crucificou nada menos do que 500 judeus diariamente. Diariamente, 500 judeus crucificados. Do lado de fora dos muros da cidade, de onde os cadáveres podiam ser vistos. Estava destinado a Constantino, 300 anos depois de Cristo, o imperador romano, nominalmente cristão, abolir essa prática da crucificação dos cristãos, ok? Então, Constantino foi aquele que aboliu isso, porém, essa prática começou no ano 66 depois de Cristo e ela foi abolida no ano 300 depois de Cristo. Então, são centenas de anos, décadas de sofrimento. Aqui do povo judeu, mas em especial aqui falando do povo cristão, aqueles que seguiram o Senhor Jesus. Outras formas de violência organizada e oficial maculavam a imagem de Roma. A imagem de Roma ficava marcada com isso. Criminosos em grande número eram postos a se combaterem entre si como gladiadores nas arenas. Isso servia de forma de diversão pública, tantos filmes que nós já vemos sobre isso. Os cristãos, mas a gente vê o filme, eu fico até com vergonha, porque a gente vê o filme e a gente começa a torcer por um ou por outro, mas aqui estão falando que são criminosos, mas se alguém era forte, nós já vimos isso, se alguém era forte e não concordava um pouco com alguma autoridade, era jogado lá porque rendia o público, rendia alegria, e o rei, o imperador, o governante era mais adorado, mais honrado por aquele presente que estava dando, por aquele circo que estava dando para o povo. Os cristãos eram perseguidos e mortos das maneiras mencionadas acima. Ser queimado na fogueira tornou-se um método de execução, mas provavelmente após o tempo em que foi escrito o Novo Testamento, olha só, Tácito, o famoso historiador romano, diz-nos que durante o reinado de Nero, os cristãos eram mortos vestindo-os em peles de animais e lançando a cães ferozes contra eles. Muitos outros foram crucificados, muitos combateram contra animais ferozes. Nós vemos lá numa arena uma mulher com um filhinho cristã lutando contra um leão, né? Tem que combater com um leão. Nero usava os seus próprios jardins particulares para oferecer esses espetáculos acontecerem. As cartas de Inácio, bispo de Antioquia, no ano 115 depois de Cristo, revelam que ele esperava tal tipo de morte quando ele estava a caminho de Roma. E ele estava sofrendo acusações e indo nessa direção. Policarpo, bispo de Esmirna, morreu queimado na fogueira cerca de 155, no ano 155 depois de Cristo. Então você vê que centenas de anos, bispos, líderes sendo destruídos, queimados, crucificados, lançados aos leões.
As leis de muitas nações ainda repousam sobre os fundamentos lançados pelos romanos, inclusive o nosso país, não é? O direito romano como fundamento da legislação brasileira. O estoicismo, olha só, estoicismo, desenvolveu a ideia de fraternidade universal e da doutrina da dignidade do homem. O cristianismo, isto é, os escritos fundamentados no cristianismo, desenvolveram e expandiram esses temas. Todos quantos leem Sêneca, o livro estoico romano, e Paulo reconhecem a grande similaridade de ideias e de sua expressão entre os dois. Veja só, Paulo foi criado em um centro de estoicismo romano, a cidade de Tarso. E essa influência pode ser vista nos seus escritos. Então, influências que viviam, conviviam, ensinavam uma cultura ministrada sobre a vida de Paulo e muitas coisas, não de forma errada, mas muitas coisas escritas por Paulo, nós precisamos entender a cultura e aquilo que, o ensino do moralismo da época, ok? Nem Paulo e nem qualquer dos outros escritores do Novo Testamento se desenvolveram em um vácuo, ou seja, desligados de ensinos da época ou de culturas da época. E as características pessoais de qualquer homem resultam parcialmente de seus anos formativos, ou de onde veio a sua origem, de qual foi a formação e aquilo que envolveu a sua vida e todas as suas questões. Assim nós estudamos o item 8.2 sobre moralidade. Ok, estamos agora na página 24, na aula de período interbíblico, e vamos falar sobre o item 8.3, a filosofia do mundo greco-romano. Qual era a filosofia do mundo greco-romano no período interbíblico? Estamos vendo a chegada de Jesus e qual era o conteúdo daquele ambiente, qual era o ambiente filosófico desse período interbíblico. Então, juntos aí na página 25 agora. Caracterizar a filosofia antiga, juntamente com as adaptações e modificações sofridas na sociedade romana, não é tarefa fácil, porque muito conteúdo filosófico. Esta pequena sessão agora que nós estamos vendo procura mencionar apenas a maioria das questões básicas. Os grandes filósofos sistemáticos foram Platão e Aristóteles. E deles é que vêm as ideias metafísicas básicas da filosofia antiga. Platão e Aristóteles. Sócrates foi o mestre de Platão e Platão foi o mestre de Aristóteles. Aristóteles era mestre particular de Alexandre o Grande. Ok? Platão desenvolveu aquilo que se chama de dualismo. Dualismo. Olha que interessante. Ele estabeleceu grande diferença entre a durabilidade e a importância da natureza essencial do mundo superior, das formas ou ideias, e o mundo inferior das particularidades, de que o nosso mundo consiste. Então, um dualismo, essa dualidade. O nosso mundo seria meramente uma imitação daquele mundo superior. Então, a dualidade é assim, nós estamos vivendo uma coisa ligada a outra coisa. Então, Platão gerou esse tipo de filosofia. Vivemos uma coisa que ela se relaciona, ela sofre interferências de uma outra coisa. Esse é o dualismo. Nos relacionamentos, na forma como fala, nas minhas intenções. Essa é a ideia de Platão. O nosso mundo seria meramente uma imitação. Não é? O cristianismo ensina a mesma espécie de dualismo. Olha só. E em termos que não diferem grandemente daqueles que foram usados por Platão, embora o sentido tensionado possa ser diferente. Isso não deve nos surpreender, sendo que alguns dos primitivos pais da igreja que formularam a terminologia e a expressão da teologia cristã foram filósofos neoplatônicos, ou seja, Justino, Orígenes, Clemente de Alexandria e outros. Estamos aí no parágrafo, ok? Estamos no parágrafo juntos, estamos no primeiro parágrafo do item 8.3, agora na última parte do primeiro parágrafo. Na busca pelo conhecimento, Platão, olha que interessante, Platão frisou a razão, a intuição e o misticismo.
e não a experiência dos sentidos, isso é, da percepção dos sentidos. E o cristianismo concorda plenamente com essa avaliação. Platão não tentou formular uma teologia, mas é óbvio que ele rejeitou as noções antropomórficas e politeístas de um Deus de seus contemporâneos. Rejeitou a presença de Deus. Ensinou algumas proposições fortemente teológicas, como, por exemplo, a imortalidade da alma, em favor do que ele formulou argumentos baseados na razão, na intuição, que jamais puderam ser melhorados pelos pensadores modernos. Então, uma filosofia forte, uma filosofia com conteúdo, sim, porém, sem ambições teológicas, negando um Deus, porém, ao mesmo tempo, colocando partes como, por exemplo, que a alma é imortal. Platão ensinava uma tripartida personalidade humana: o corpo vegetal, a mente, o ânimo, com o que entendia essencialmente a parte emotiva do homem, e a alma, que seria a parte mais elevada e eterna do homem. Então, corpo, mente e alma. Platão pensava assim, essa tripartida personalidade: corpo, mente e alma. De novo, corpo, a parte vegetal; mente, o ânimo, com o que entendia essencialmente a parte emotiva, né? O ânimo, a emoção, os desejos; e a alma, que seria a parte mais elevada, a parte eterna do homem. O epicurismo ensinava que o prazer é o alvo da vida, mas enfatizava sempre os prazeres mentais. Então, o epicurismo falava dos prazeres mentais. O hedonismo também falava dos prazeres, mas os físicos, carnais. Epicurismo, prazeres mentais; o hedonismo, os prazeres físicos. O estoicismo pensava, nós já falamos isso lá da época de Paulo, dos ensinos de Paulo. O estoicismo pensava que todas as emoções eram más e por isso destacava a necessidade do desprendimento, isto é, a apatia, o desligamento dessas emoções. Sócrates ensinava a necessidade de conhecimento para que houvesse a conduta correta e ética, crendo talvez ingenuamente que o homem que sabe o que é realmente melhor para ele não agirá contrariamente aos seus melhores interesses. Aquele homem que sabe o que é melhor não vai agir contra, né? E nós entendemos que o bem que eu quero, esse eu não faço, disse o apóstolo Paulo, né? Não que seja sempre assim, mas que a nossa alma pode nos enganar. Então, falando de filosofia, o item 8.3, seguindo abaixo aí, eu estou no terceiro parágrafo da página 26. Aristóteles exerceu pequena influência entre os primitivos cristãos e os pais da igreja cristã. De conformidade com o pensamento aristotélico, cada objeto se compõe de substância e atributos. Olha que interessante. Um dos aspectos de seu ensino sobre a substância indica que esta é metafísica e está fora do alcance dos sentidos, e que os atributos, coisas da natureza não essencial ao objeto, podem alterar-se sem que se altere a essência de qualquer coisa. Então, o Aristóteles falava sobre a substância e sobre o seu conteúdo, né, o seu atributo. A substância e o seu atributo. A substância e o seu atributo. E essa substância ela poderia mudar de forma, melhor, poderia mudar os seus atributos, poderia mudar a sua natureza. Então Aristóteles ensinava que tudo se compõe de matéria em movimento e que o movimento é causado por uma causa primária, que é o único que permanece imóvel. A causa primária é firme e as outras coisas é que se movem, mas que move tudo ao seu redor, por exemplo, ao ser amado. Tomás de Aquino desenvolveu essa ideia como prova da existência de Deus, salientando que todos os movimentos devem ter uma causa e mostrando ainda que somente Deus pode ser essa causa. Então Tomás de Aquino, numa mentalidade da filosofia aristotélica, dizendo que coisas se movem com uma base, influencia a mente de Tomás de Aquino na religião. Então essa filosofia está sobre a mente de Tomás de Aquino, cristão, no que consiste em ele dizer que existe um
um ambiente de Deus, uma vontade de Deus que faz as coisas se mover. Essa causa não muda e tudo se move por essa causa, assim dizia Aristóteles. Seguindo para o item 8.4, na página 26 da nossa apostila, abordando sobre a religião, ou melhor, o mundo religioso do período interbíblico. E você vai ver aqui uma imensidão de coisas aí. No segundo parágrafo, já na página 27, no meio do segundo parágrafo, o parágrafo começa com Zeus e outros deuses, né? É interessante você ler essas histórias e a gente conhece alguns filmes, mas é importante você conhecer para ver a base, o conteúdo e de onde que vem tantos ensinos e muitas religiões, que é o nosso objetivo aqui. Poucos escritores, ou mesmo nenhum, se tem igualado ao estilo simples, mas elevado e estranhamente belo de Homero. Olha só. As suas obras são a Bíblia da Grécia Antiga. A despeito as suas obras são conhecidas, né, como a Bíblia da Grécia Antiga. A despeito de sua beleza literária, que é um fato indisputável, o conceito de um deus ou deuses que ali aparece nos deixa desolados. Cronos é o pai disso nos escritos de Homero. Cronos é um deus que é pai de Zeus. Furtar o seu poder de Urano, seu pai, e de Réia. Então, Cronos roubou o poder do seu pai, Urano, e Réia, que é a sua esposa. E Zeus é filho de Cronos, que roubou o poder do pai. Era um canibal vitorioso que devorava... Cronos era um canibal vitorioso que devorava os seus filhos assim que nasciam. Mas Zeus foi escondido por sua mãe, e uma pedra foi provida em lugar de Zeus para que Cronos a engolisse embrulhada em panos como disfarce. Zeus foi muito... Isso na escrita do Homero. Zeus foi muito astuto e, ao chegar à maturidade, foi capaz de derrotar o seu vingativo pai, tornando-se o rei universal e todo-poderoso, que mantinha o seu governo mediante o uso de relâmpagos e não mediante a influência da bondade e sua aplicação. Zeus teria amado pelo menos 6 esposas, 2 delas foram suas irmãs, e não resistia a uma viagem ocasional à Terra para caçar alguma mulher especialmente bela e ainda que terrena. Então, esses são os escritos de Homero, mas que se tornaram como religião, como um deus. Zeus, originalmente senhor único do universo, escrito por Homero. Pula um parágrafo aí comigo e vamos continuar. Em geral, a moral dos deuses era muito semelhante à dos homens que os tinham imaginado. Estavam sujeitos aos mesmos afetos, ódios, contendas, violências e paixões. E a julgar pelos padrões terrenos, cometiam os mesmos pecados de seus criadores. Então, o Deus era criado numa escrita, numa filosofia, ou num trabalho literário, como por exemplo de Homero, e nessa criação os deuses praticavam as mesmas vontades e desejos com o poder dos homens que escreviam. Em torno do âmago central dos ensinos acerca dos deuses, desenvolveram-se diversos cultos de natureza especializada. Na Acrópole, principal colina de Atenas, olha que interessante, foi construído o grande Parthenon, em honra a Atena, que veio a ser a principal deidade, o deus daquela cidade. Isso se tornou o símbolo da unidade e do poderio daquela cidade. O deus Hades, olha que legal. Que legal não, né? Que horroroso. O deus Hades era grandemente estimado. Ele era irmão dos Zeus. E templos foram edificados em sua honra. Ele era irmão dos Zeus, mas o pai comia todos. Só não comia os Zeus porque a mãe colocou uma pedra no lugar, então Zeus foi... Mas o Hades era irmão dos Zeus, que o pai não comeu. Quanta fome. Então, lá. E templos foram edificados em sua honra, porém esse culto nunca se tornou influência poderosa na Grécia. De conformidade com a mitologia grega, quando da morte, a alma ou a sombra da pessoa era levada por Hermes para o submundo, onde Hades exercia o seu domínio. Caron,
o barqueiro fazia as almas atravessarem o rio Styx, mas somente quando eles pagavam determinada quantia com uma moeda. Muitos gregos eram sepultados com uma moeda na boca para cuidar dessa despesa. Ok? Muita coisa interessante aqui, né? No próximo parágrafo fala sobre o culto a Dionísio. Vamos ler isso também. Estou na página 28, finalzinho da página 28. O culto de Dionísio também era chamado de Baco. Baco era primariamente o deus do vinho. Dionísio, tal como Perséfone, morreu e ressuscitou, e estava associado aos festivais de inverno da primavera. Os seus cultistas criam que beber vinho ao ponto de chegar ao certo êxtase provocado pela ingestão do vinho e pela dança fazia com que o seu espírito, o espírito do Dionísio, entrasse neles. Gradualmente essas práticas foram se transformando em orgias sexuais, em todo mundo embriagado. O culto de Dionísio passou a ser identificado com esse tipo de moral degradada. Então era um culto onde bebiam e as orgias aconteciam. Ok? Religião. O culto de Apolo. Estou na página 29. O culto de Apolo. Apolo era o deus que punia. E as suas flechas, as flechas de Apolo, tiravam a vida de muitos homens. Entretanto, teria funções muito mais amplas, porquanto era reputado o ajudador da humanidade, o pai da medicina, o inspirador dos poetas, dos videntes e dos adivinhos. Assim é que muitos monumentos, templos e santuários que lhe foram construídos, e as multidões criam que a sua influência profética poderia ser experimentada. Aquilo que ele profetizava ia acontecer. E muitos profetizavam em seu nome. Um de seus oráculos famosos era o de Delfos, e muitas ações eram determinadas por declarações proferidas ali. Ok? Religiões da época que nós estamos estudando. Aí também você vai ver o Asclépio, que era o filho do Apolo, que também tinham cultos ao Asclépio. De modo geral, no mundo pagão antigo, pode-se observar que cada terra, cada país, cada território tinha os seus próprios cultos e os seus deuses nacionais. Seus cultos e os seus deuses nacionais. Mitra, próximo parágrafo. Mitra também era o deus dos soldados. O rito central consistia no abate de um touro. Mitra, olha só, vamos voltar um pouquinho aqui. Isso é mais ou menos após o ano 67 antes de Cristo. Mitra era o deus dos soldados. Esses soldados adoravam a Mitra e prestavam culto a Mitra. Isso é algo que veio da Índia, mas na conquista romana, haviam soldados que aprenderam e conforme andavam nas suas conquistas, eles começaram a ensinar. E esse culto a Mitra, o deus Mitra, começou a ser ensinado na Sicília, em Roma e em diversos lugares. O rito central consistia no abate de um touro e da ingestão do seu sangue. O abate de um touro e da ingestão do seu sangue. Dizia-se igualmente que Mitra morria no inverno e ressuscitava na primavera. Os seguidores do culto de Mitra observavam o nascimento de Mitra no dia 25 de dezembro. Olha que interessante. Dia 25 de dezembro. Quando o cristianismo foi obtendo ascendência sobre esse rival, e Mitra e o cristianismo teve um tempo onde eles ficaram como religiões combatentes ou relevantes da época, uma disputando com a outra. Então, quando o cristianismo foi obtendo a ascendência, ficando mais importante, com mais pessoas do que o Mitra, o deus dos soldados, essa ascendência foi subindo, que durante algum tempo foi o principal rival do cristianismo, como eu disse, o antigo costume e ritos foram sendo modificados e no lugar desse dia, ao invés de matar o touro e tomar o sangue dele, no dia 25 de dezembro, os cristãos começaram a colocar nesse dia, contra Mitra, a celebração do nascimento de Jesus Cristo. E é justamente nesse dia que o chamado Natal continua sendo celebrado na maioria das cristandades até hoje. Ok? Aí também temos aí o culto de Ísis. Você vê o culto de Ísis aí, fala algumas coisas sobre o culto de Ísis. E no último parágrafo desse ponto, religião, nós vemos aí religião romana.
pode-se caracterizar a religião romana mais ou menos nos mesmos termos com que falamos sobre a filosofia romana. Em Roma e nas áreas ao redor, houve um período paralelo às crenças politeístas dos gregos, e praticamente as mesmas ideias se desenvolveram. Roma tinha crenças religiosas separadas e também festividades religiosas distintas, e atribuía aos seus imperadores certa forma de divindade. Daí a religião passou a ser identificada com o patriotismo e o culto ao imperador. Foi principalmente a tentativa de preservar o patriotismo. Por causa disso, se originaram as perseguições movidas por alguns imperadores, como Nero, Domiciano, que se adoravam e como deuses, ficavam como deuses, e que exigiam essa adoração por parte dos outros, né? Então, a religião foi tendo configurações até que o líder era o adorado, e aí quem não o adorava era perseguido e destruído. Ok? E com isso nós chegamos ao final deste item, 8.4, se não me engano, é isso? Isso, 8.4, religião. E agora eu quero acompanhar com você, nós temos aqui alguns diagramas, no item 9 e no item 10, alguns diagramas, e eu quero comentar com você, eles são para o seu estudo, são material para que você tenha na sua biblioteca, e é interessante você ver o diagrama no 10, no item A, Israel, Pérsia, Egito e Síria. Então, no ano 538 a.C., duas configurações de impérios, não é? Israel e o Império Persa. Aí nós vamos no ano 538, tal, até chegar no ano 445, 433, onde o templo de Neemias é reconstruído, porém todos ali começam a viver debaixo do Império Persa, e você vê que do lado direito você tem Dario, Nortus e o Artaxerxes do Império Persa começando a dominar sobre Israel até o ano 330, quando o Alexandre vem e toma conta. E aí nós temos restaurado Israel, Egito e Síria, três grandes reinos, ou três grandes regiões daquela época. Ok? Vai aqui até o ano, próxima página, eu estou no início da página 32. O ano 166, onde Judas Macabeu vem e tem essa certa independência que falamos há pouco. Jonathan Macabeu, Simão Macabeu, João Hircano, Aristóbulo I, e então Alexandre e Jananeus, rainha de Salomé. E aí, quando chega no ano 63, onde Pompeu estabelece o Império Romano. E a partir daí o Império Romano. O item B fala dos reis Seleucidas, e tem os nomes aí e as datas deles. É importante você ter esse material. Na página 33, no item C, nós temos os Asmoneanos, que fala daqueles que são os descendentes de Matatias, aquele líder judeu que se levantou contra os gregos e levantou o período de independência dos judeus, ok? E aqui tem todo esse histórico e aqueles que governaram até chegar Alexandre o Grande, que foi e atuou aqui nesse tempo, e o reino que foi dividido e tudo mais. Item D, os Herodianos, foram incluídas todas as referências bíblicas aqui, do Antípater, e tudo aquilo que, a partir de Herodes, né, de romano, e os Herodes que vieram debaixo dele no ano 47 e 43 a.C. Tá? E a história judaica de 63, né, nós vimos aqui, mas aqui está já com as datas direitinho da Palestina. Nós temos o diagrama do item E, eu estou na página 35, acontecimento durante os tempos do Novo Testamento. Então aqui fala os acontecimentos em Roma, os acontecimentos na Palestina, o triunvirato que acontecia lá e o que estava acontecendo na Palestina, Herodes tomando conta, crescendo com seu poder, Otávio, Augusto, ganhando a sua liderança. Ele não era o rei, o imperador, ele era o cônsul, mas toda aquela estrutura de rei, a divisão em Itureia, Galileia e Judeia, nós vimos sobre isso aqui, e esse diagrama fala sobre esse tempo. Agora, é interessante, olha só, olha comigo, por favor,
na página 36, tem um diagrama interessante, você vê aí como se fosse um V assim, né? Tem uma vertical e uma reta fazendo um ângulo. E lá embaixo você vê Cristo, o Evangelho na sua pureza, e a gente vai vendo a cada ano, desde o ano 310, reza pelos defuntos, nós vamos vendo a cada ano o que foi inserido no cristianismo a partir do ano 310. E por isso que esse vetor mostra uma distância, mostra um desvio, e até chegar à reforma de Lutero em 1517. Mas se você for lendo aí, você vai vendo coisas que foram inseridas a partir do ano 310, reza pelos defuntos, uso das velas, culto dos santos, instituição de missa, culto à Virgem Maria, uso da roupa sacerdotal, doutrina do purgatório, tudo quando foi criado. Então, doutrina do purgatório, Jesus, não, isso está no ano 500 depois de Cristo, alguém veio com esse assunto de doutrina do purgatório. Ok? No ano 850, uso da água benta, 890, culto a São José, em 993, depois de Cristo, a canonização dos santos. Então, são coisas interessantes para você ver o que aquilo foi sendo criado e o que foi vindo e fazendo parte do cristianismo, e de certa forma tem esse vetor do desvio daquilo que era o cristianismo. Interessante você olhar esse diagrama, e ele fala muito conosco. E por último, nós temos aí na página 37 o glossário com palavras aí que passaram durante todo esse estudo, palavras que possam te ajudar, palavras que não são comuns do nosso uso, mas que podem te ajudar a entender melhor essa matéria. E com isso chegamos ao final do estudo da nossa apostila, a Escola Teológica da Igreja Águas Moca, do período interbíblico. Que bom que você chegou até aqui, muita informação, muita coisa diferente, interessante para você estudar, aprender, conhecer, e principalmente para você responder a prova, não é? Depois dessa aula você tem a prova B para você responder. Você vai lá no nosso blog, Escola Teológica, você vai encontrar ali período interbíblico, prova B, para que você possa responder. E daquilo que nós falamos hoje nós cobrimos todo o período interbíblico, revisamos a primeira aula e apontamos sobretudo os itens da segunda aula, e você está apto a responder a prova B e entregar na secretaria e ser muito abençoado. Que Deus te abençoe, que Deus marque a sua vida, que você vá em paz para a sua casa, se você já está em casa nessa aula, que você fique abençoado na sua casa, e sobretudo que jamais situações, circunstâncias e filosofias desviem a verdade do amor, a verdade do preço que Deus enviou sobre a sua vida através do seu Filho Jesus, e como Ele te ama, como Ele quer a sua vida, a sua história, a sua família, como uma história de amor por um Deus que é amor. Amém, querido? Deus te abençoe. Muito obrigado pela honra de você poder ouvir essa aula e que ela abençoe a sua vida e a sua história. Deus te abençoe.